Olá pessoal, Paulo Costa aqui do canal Carro e Técnica. Seja muito bem-vindo se você está vindo aqui a primeira vez e você que já é inscrito no nosso canal e acompanha nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigado por nos dar esse privilégio, né? Nós estamos aí alguns dias sem postar novidade no nosso canal, mas estamos voltando aqui com um assunto interessante, né? Na verdade, um problema interessante num sistema que normalmente a gente, é muito comum, né? Todos os dias em diversas oficinas a gente tem esse tipo de relato de problema de perda de aceleração, né? No conhecido, no popular, sistema drive-by-wire, né? Também conhecido também, tecnicamente, a forma mais correta seria o sistema ETC, né? De controle de aceleração eletrônica. Aí esse sistema ele é composto principalmente do pedal do acelerador e do TBI, né, onde nós temos ali dois sensores e um atuador na maioria dos casos. Alguns sistemas já contam com protocolo de comunicação, protocolo CENT, né, que aí vai mudar um pouco. Nós temos apenas 5 fios nesse sistema, né, mas ainda não é tão popular esse sistema, ok? A maioria nós temos 6 fios, onde 2 são do atuador da borboleta e 4, um é a alimentação de 5 volts, o outro é 1 terra e 2 são um sinal de retorno, para a unidade saber se o posicionamento da borboleta está no lugar onde ela determinou, não é isso? Então, além disso, nós também temos uma importante informação que é da carga do motor, então fornecida pelo MAP ou pelo MAF. Devido a isso, nós também temos problemas de entrada falsa de ar, problemas relacionados à má combustão, né, do cilindro ou correia dentada fora de ponto, por exemplo, podendo também causar perda de aceleração, não é isso? Então, muito cuidado com relação a falhas relacionadas ao controle da aceleração, né? E sobre isso nós vamos dar mais à frente um pouco aqui no vídeo, nós vamos falar sobre o código de falha, que é muito importante. O pessoal normalmente só dá atenção à descrição do código, né? E não dá atenção ao que o código está falando. Aí o código, a gente, entre parênteses, ele fala, né? Ele te diz, te dá um caminho, né? Então ainda não se é levado em consideração o código de falha, interpretar o código de falha. Porque se nós temos um código de falha, normalmente ele vai nos ajudar. É lógico que a gente sabe que existem também alguns códigos que são indevidos, né? E nós falamos sobre isso já em outros vídeos aqui no nosso canal. Ok? Então no caso desse haste especificamente, nós tínhamos lá um código relacionado, em princípio nós tínhamos na verdade 4 códigos, 3 códigos, desculpe, como vocês vão ver depois, mas saber descrever, saber interpretar o código é importante para poder iniciar o diagnóstico, né? Quando não existe código de falha, nós temos outro procedimento a se fazer, né? Nós temos, além dos parâmetros, nós temos os monitores, né, de diagnóstico, tudo isso trabalha ao nosso favor, né? E isso é verificado através do scanner, tá certo? Que é o primeiro passo que nós devemos fazer no diagnóstico, como eu creio que a maioria já saiba, né? Então, esse veículo era um Astra, tá certo? Um Astra 2009 em excelente estado de conservação. Aqui está o TBI, o novo, né, que foi colocado no carro, né, devido à substituição, porque esse carro já tinha passado por outras oficinas. Estava lá na Natal Autotech, né, onde nós temos uma parceria aqui em Natal, e nós fomos chamados, né, para fazer esse diagnóstico, né? Então, essa substituição foi porque, ao ler o código de avaria, né, o profissional, né, o mecânico, ele já foi logo substituindo o corpo, que é uma coisa muito comum de acontecer. O pessoal ou substitui o corpo ou substitui o pedal. E com relação ao corpo, muitas falhas relacionadas ao potenciômetro, muitas vezes é uma falha por consequência de um outro defeito. Então a unidade não consegue achar a posição da borboleta aceleradora, muitas vezes ela acaba gerando um código de falha relacionado aos potenciômetros, né? Então, não que não dê defeito, inclusive nós temos um vídeo recente sobre um problema relacionado a um dos potenciômetros, mas a gente tem que utilizar o código de falha e contar com a experiência também e ter cautela no processo de diagnóstico, que é uma coisa comum, mas infelizmente ainda se substitui muito corpo e pedal, né, na tentativa de tentar solucionar o problema rápido, e muitas vezes, infelizmente, o que a pessoa consegue é perder o cliente, né? Porque esse cliente ele trocou esse corpo quando o mecânico ele solicitou a troca do pedal, já que não tinha resolvido, o cliente
digamos, abortou, né? Ele se ejetou, como diz um colega meu. Puxou o dispositivo, ejetou da nave, né? Porque não dá ficar trocando peça para diagnosticar. Isso não é um diagnóstico, né? Isso é tentativa de se achar um problema, né? Então, nós temos que fazer um diagnóstico. Para isso existe um roteiro, não é isso? Então, o carro é esse e os códigos de falhas. Então, os códigos de falhas nós temos esses aqui, certo? Então, principalmente esse P0638, que era, né, após fazer uma análise primária, né, a falha que permanecia era esse código P0638, controle eletrônico de aceleração. Veja bem, ele não está informando, mesmo se a pessoa focar só na descrição do código, ele não está informando que é o TBI que tem problema, tá certo? Ele não está falando isso, ele está dizendo que existe um problema no controle de aceleração. E o P0638, esses 6 aqui, ele informa que são sinais de saída do módulo, tá certo? Além do potenciômetro, que nós testamos, não tinha falha no potenciômetro, como eu citei anteriormente, devido a não conseguir colocar o TBI na posição correta, e o sistema faz uma comparação entre o pedal, a posição do pedal e a posição em que a válvula aceleradora está, então ele acaba gerando um código de falha do potenciômetro, mas não tinha falha no potenciômetro. É lógico que nós temos um código, nós temos que conferir, né? O código ele é só o primeiro passo. Então, como é que a gente confere? Ou com o multímetro, se eu não tiver osciloscópio, ou se tiver osciloscópio, de preferência com osciloscópio, porque nós sabemos que com o voltímetro, no caso, ele não é um teste, digamos, conclusivo, né? Mas boa parte dos defeitos nós vamos pegar sim com o multímetro, né? No caso o voltímetro, ou então até mesmo pelo próprio scanner, né? Se souber fazer o procedimento de teste. Tá certo? Tensão de bateria, aí nos levou a testar também a tensão da bateria e também ter o cuidado de verificar no parâmetro, na unidade de comando, porque eu posso ter uma falha de tensão de bateria, mas ser um problema da alimentação da unidade de comando que eu estou trabalhando. Isso pode ser o problema de aterramento, alimentação positiva, mas não era o caso aqui também. Então, qual foi o segundo procedimento? Antes de falar sobre o procedimento, nós vamos falar um pouco mais uma vez sobre o código de falha, certo? Então nós temos aqui, o primeiro dígito é um defeito de powertrain, o segundo se é genérico ou proprietário, no caso lá era um código genérico, e o terceiro dígito, no caso do código 6, é uma falha na ECU ou nos sinais de saída, né? Então pode ser sinal de comando da unidade para um atuador, pode ser uma alimentação elétrica da unidade de comando, alimentação para os sensores, por exemplo. Tá certo? Mas ele já está me dando aqui um direcionamento do possível defeito, né? O código 2, dosagem de ar e combustível, que é aquele relacionado à borboleta aceleradora, não é isso? E o código 5, que é uma regulação de velocidade e marcha lenta. De fato, era um problema relacionado à marcha lenta. Mas esse código 5 ele pode ser gerado, como eu já peguei em alguns casos, ser gerado por uma entrada falsa de ar, por exemplo. Tá certo? O sistema está tendo dificuldade de ajustar a marcha lenta. Então, além de interpretar o código, eu também tenho que conferir a descrição, né? Porque a descrição é muito importante. Normalmente o foco vai só para a descrição, né? É o que a gente vê no dia a dia, o foco apenas na descrição do código. E tudo que tem o código, todas essas informações, normalmente não se dá atenção para essas outras informações que o código nos dá, que é muito importante, mais uma vez, para o diagnóstico. Então nós temos que ir, o outro passo é ir para o diagrama elétrico e entender como funciona esse circuito desse componente, porque nós temos potenciômetros, né? Nós temos TBIs que já trabalham com o protocolo de comunicação, o protocolo SENT. Né? Mas nesse caso aqui, como na maioria dos casos, é o TBI mais, digamos assim, mais comum, né? Onde nós temos 5, 6 fios, 2 deles é do atuador, né? E 4 deles são dos sensores, né? Alimentação positiva e negativa dos sensores e os sinais de retorno. E no caso do controle do atuador, nós temos aqui para esse veículo 2 modelos, o nosso é esse aqui, ok? Então, no caso do controle do atuador, nós temos o controle do atuador pelos pinos 3 e 5, tá certo? A alimentação positiva de um dos potenciômetros, né? São 2 potenciômetros ligados em paralelo.
Então nós temos aqui no pino 2 do TBI, nós temos a alimentação de 5 volts, que sai do pino 32, e o massa, certo, no pino 6, que sai lá do pino 35, e os outros dois, o 4 e 1, são os sinais de retorno. Então nós testamos isso aqui, né, os potenciômetros, devido à falha que estava gravada, e não tinha falha nos potenciômetros. Mas no corpo de borboleta, né, ou melhor, desculpe, no atuador da borboleta, nós temos aqui os pinos 3 e 5. Então, todo atuador, tá certo? Isso é uma coisa que nós batemos muito no curso IDEA, no nosso curso, certo? Onde todo atuador ele vai ser o controle, na grande maioria dos casos, nós temos atuadores que têm mais de 2 fios, mas normalmente nós vamos ter um fio positivo e um negativo, tá certo? E no caso de um controle do corpo de borboleta, um vai ser positivo e o outro vai ser um sinal PWM. Ou você pode ter um negativo e o positivo ser o PWM. Nós temos essas duas possibilidades. Então, mediante isso, nós vamos analisar isso com o osciloscópio. Então, vamos ver lá com o osciloscópio. Então, com o osciloscópio instalado nos pinos 3 e 5, nós temos aqui uma tensão positiva, não é isso? Então, a alimentação constante é positiva. E nós temos o PWM, ok? PWM, o veículo aqui na marcha lenta, então nós temos o PWM aqui, o PWM é o sinal negativo na condição de marcha lenta, não é isso? Quando nós aceleramos, essa posição ela se inverte, né? Porque quando o motor está em marcha lenta, a função da unidade de comando é fechar um pouco a borboleta, então a polaridade é uma. Quando nós aceleramos, então ele precisa fazer a borboleta abrir, então a polaridade ela se inverte. Mas na condição de marcha lenta nós temos aqui o PWM, né, um PWM com um ciclo de trabalho bastante baixo, é lógico, que é só para manter a borboleta aberta para a rotação de marcha lenta, e a alimentação positiva. Então nós temos um positivo constante e nós temos o negativo via PWM. Como eu citei anteriormente, pode ser o inverso. Tem sistemas onde eu tenho um negativo constante e o positivo, tá certo, aqui é PWM, para a condição de marcha lenta. Ok? Então, esse é o sinal padrão, tá certo? Então, nós temos aqui o PWM e o positivo, né? Então, o que ocorria de vez em quando com o veículo, né? Aliás, com o controle da borboleta? Então, como vocês podem ver aqui, ó, certo? Então nós tínhamos uma variação do PWM, uma falha, né? Inclusive o positivo ele tinha também uma oscilação também, certo? Nós podemos ver ao longo aqui do vídeo, não vou deixar passar lentamente para não ficar tão demorado e é desnecessário, né? Então nós podemos ver aqui passando lentamente nesse ponto aqui. Aqui interessante como ficava o sinal, né? Então uma normalidade, né, grosseira, né, um problema grosseiro aqui. Então nesse momento aqui o veículo funcionava em marcha lenta de forma totalmente irregular, logicamente. E chegava ao ponto de a unidade parar de enviar essa informação, esse controle, né? Tanto a alimentação positiva tem uma queda, tá certo? Como também no controle no PWM. Certo? E daí aquela falha relacionada à tensão intermitente de bateria, né? A tensão de alimentação, né? Então não era da unidade de comando, era internamente na unidade de comando. Logicamente nós fizemos todo o teste de alimentação elétrica, aterramentos, utilizando a lâmpada de teste, que é uma carga, né, para o aterramento, assim como a alimentação positiva. Ou seja, fizemos todo o passo a passo, né, acompanhando também pelo scanner os parâmetros para poder chegar ao diagnóstico preciso, né, um diagnóstico assertivo de que realmente o problema era na unidade. Esse então o componente que controla o setor da unidade de comando, que tem o componente que controla o atuador da borboleta, estava havendo uma queda de tensão. E aí o técnico, né, que vai verificar. Eu, particularmente, por decisão minha, eu prefiro não me envolver com reparo de unidade de comando. Para mim, eu sempre vi o reparo de unidade de comando como para mecânica é a retífica. Então eu identifico o defeito, eu tenho o conhecimento, tenho as ferramentas adequadas, identifico a falha e envio para a retífica.
ok? Então, quando eu já envio com a certeza que tem um problema ali. A reparação de unidades, para mim, é a mesma coisa. Então, eu tenho todo o conhecimento, todos os equipamentos, informações técnicas, para afunilar, né, o diagnóstico de forma que eu digo, não, a possibilidade de existir um problema aqui na unidade de comando é praticamente nula, né? Então, quando a gente vai, já vai com a certeza. Tá certo? E é isso que eu procuro, eu passo, né, no nosso curso IDEA. Então, a gente começa desde a eletricidade, não é isso? Passando pelos sensores, conhecimento dos sensores, do diagnóstico e dos atuadores, alimentação elétrica da unidade de comando, utilizar o diagrama elétrico para que você possa fazer esse diagnóstico da forma mais precisa, né? Uma vez eu comecei a fazer através do Fórum da Oficina Brasil, ver qual eram as falhas, né, em termos percentuais, qual eram as falhas que foi substituída a unidade de comando e o defeito era a unidade de comando. Então deu algo em torno de 25%, até onde eu olhei, né, porque eu não fiquei examinando tudo, mas até onde eu olhei, das unidades substituídas, nenhuma tinha problema, né, era um problema de diagnóstico, de análise, né, fazer todo esse procedimento, todo esse passo a passo, né, e sobretudo em veículos com rede CAN e sistemas também sob o padrão ABD2, que muda, né, o diagnóstico fica mais complexo. Então, substituir unidade, conseguir uma unidade para fazer um teste, às vezes tem que providenciar um kit completo com unidade, com chave, né, com imobilizador, às vezes até a unidade de bordo, enfim. Então tudo isso é uma perda de tempo absurda, né? A falta de informação técnica, não ter uma plataforma como a Doutor IE, um bom scanner, né? Como nós sabemos que é o racha, lógico, existem outras opções, mas a que nós trabalhamos nos dá confiabilidade e mais associado ao osciloscópio a gente consegue ter uma precisão, né, no diagnóstico. Ok? Então no nosso curso IDEA, por exemplo, então, aqui nessa aula é exatamente uma aula sobre diagnóstico do TBI. Isso aí é no módulo atuadores. Nós fazemos o diagnóstico do sinal de controle, né, da unidade para o motor atuador, tanto com o multímetro automotivo, que a gente tem como ler, né, o PWM, como também com o osciloscópio. Então aqui nós também temos a análise tanto com o multímetro automotivo como com o osciloscópio, certo? Logicamente, antes de chegar a esse diagnóstico, nós passamos pela leitura do diagrama elétrico, interpretar, ver a simbologia, certo? Então, todo passo a passo de um diagnóstico, como deve ser feito, né? Então, aquela diferença que existe entre achar defeito e dar o diagnóstico. Então, no nosso curso, nós damos nós temos, né, esse conteúdo para que você tenha essa bagagem para poder ser o mais assertivo possível e não ter a necessidade de ficar substituindo peças. Então, o curso começa lá com a eletricidade, entendendo também as grandezas elétricas, utilizar o multímetro, o que é um sinal PWM, o que é uma frequência, porque quando você for trabalhar também com o osciloscópio, né, então você já precisa desses conhecimentos. Então, quando a gente vai utilizar o osciloscópio, eu já sei qual é o componente que eu vou ler, qual é a tensão de trabalho dele, se é um sinal rápido, se é um sinal lento, para que eu possa no osciloscópio fazer a configuração inicial de uma forma que eu possa, digamos assim, entre aspas, sintonizar o sinal no meu monitor, no monitor do osciloscópio, ok? E a partir daí fazer uma análise dele, porque a partir daí o que eu preciso é entender a característica específica daquele veículo que eu estou testando, daquele componente que eu estou testando, porque dependendo do componente, seja um sensor, seja um atuador, vai ter as suas características específicas, né? Então, se você quer obter esse conhecimento, ter o nosso suporte para isso, né? Nós temos aqui uma ventania grande hoje aqui na nossa cidade, então está fazendo um barulhinho aí, mas vamos lá. Então, se você quer absorver esse conhecimento, quer obter, além de todas as aulas, são mais de 22 aulas, né, do treinamento, além do nosso suporte, né, nosso acompanhamento, você tem 2 anos com esse conteúdo disponível, né? Então a oportunidade está aí, se você puder, né? Então eu aconselho a adquirir o nosso treinamento. Então pessoal, é isso aí, essa foi mais uma experiência, mais um estudo de caso que a gente fez aqui, né? Nós temos diversos vídeos voltados para controle eletrônico do acelerador,
né, de componentes. Então, se você deseja saber um pouco mais através dos nossos vídeos, nós temos aí as playlists, né, criadas. Eu vou deixar aqui abaixo alguns links para que você possa ir direto lá no vídeo e fazer adquirir mais conhecimento. E se você desejar fazer o nosso treinamento para que possa ter um desenvolvimento melhor, né, no seu conhecimento técnico, certo? Então, nós temos o treinamento aí disponível. Além disso, nós temos também um curso voltado para diagnóstico avançado de sonda lambda, onde nós tratamos também catalisador, né, isso, diagnóstico catalisador. Abordamos dentro desse conteúdo o padrão ABD2, tá certo? Sonda pré e pós-catalisador, também o sensor AFR, e nós temos também o nosso treinamento de osciloscópio para iniciantes e, digamos assim, médio avançado, né, digamos, ok? Onde a gente também, todos eles são disponíveis 2 anos e tem o nosso suporte, ok? Então, forte abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Espero que tenha sido útil para você esse vídeo, e se achou relevante, peço que compartilhe. Forte abraço, sucesso, saúde e sucesso, né? Um abraço.